Se você é fã de Star Wars Rebels, eu sei que nesse episódio você ficou igual o Leonardo DiCaprio apontando pra TV quando apareceu aquele serzinho. E sobre isso e sobre tudo que rolou nesse episódio 5 de Mandalorian e também sobre o episódio 4, a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é uma análise de primeiras impressões do 5º episódio, mas também com comentários do 4º episódio de Mandalorian, porque, como eu já falei em outros vídeos, na semana passada eu não estava muito bem, não consegui gravar o vídeo do 4º episódio. Mas agora eu vou falar aqui das coisas importantes que tem ali e focar mais nesse 5º episódio também, porque teve muita coisa boa que tá ditando um pouco do clima, né, e dos perigos que a gente vai ver até o final dessa temporada de Mandalorian. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero avisar que tem spoiler, tanto do episódio 4 quanto do 5º, se você ainda não viu, eles já estão disponíveis no Disney Plus, então vai lá, assiste e depois volta pra cá. Também quero pedir pra você, se gostar do vídeo, lá pro finalzinho, não esquece de curtir, porque ajuda a gente a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas também, não custa nada pra você. Então, se o conteúdo for bom, você senta o dedo na curtida aí. Bom, primeiro a gente chega no episódio 4, com a gente vendo um pouquinho mais lá de como funciona as relações ali, e é uma parada bem interessante, né? A gente vê os Mandalorianos treinando, os aprendizes também treinando, e a gente vê muito do Din Djarin e da Bo-Katan servindo aqui como papai e mamãe do Grogu. Isso é bem legal, a relação dos três ali, uma relação familiar realmente bem interessante nessa temporada, e a gente vê as capacidades do Grogu durante o treinamento, né? É aquele parada que ele vem tendo desde o começo, que é a confiança e é meio que a preguiça também, né? Às vezes ele não quer muito assim e tal, mas aí você dá um empurrãozinho, o Luke já fez isso, o Din Djarin faz isso o tempo todo, e o Grogu vai lá e se destaca, mostra o potencial. E o legal é que todo mundo nesse assentamento mandaloriano se apoia, se trata ali também como família. Quando a Bo-Katan e o Din Djarin saem, a armeira cuida do Grogu, trata ele com todo o cuidado, todo o carinho, e vai também desenvolvendo a armadura do pequeno Grogu, né? Então ele já ganha mais uma peça aqui, que é a peça central do peito, e aos poucos a gente vai vendo essa armadurinha se formar, que deve ser quando ele estiver completamente mandaloriano, mesmo sem um capacete, que eu não vejo ele conseguindo usar um capacete nem nada do tipo, mas quando ele tiver com a armadurinha inteira de Mandaloriano vai ser muito fofo e vai vender boneco a rodo. Uma outra coisa bem interessante que o episódio 4 avança muito é em relação a Bo-Katan, que ela vai começando a se destacar. Então, se no episódio 3 ela tinha sido lançada no meio dos fanáticos aí sem saber, no episódio 4 ela vai se destacando naturalmente. Isso aí chega a ser até uma parada bíblica, de que quando ela quis liderar a todo custo, ela já chegou, já ganhou o Darksaber sem merecer e foi liderar as coisas lá mais baseada no nome da família dela e tudo mais, deu tudo errado. Mas quando ela vem de mansinho, chega sem querer muita coisa e vai só mostrando as capacidades dela, ela vai sim ascendendo a uma posição de liderança. Então o que ela faz nesse episódio 4 é muito isso, né? Ela lá quietinha no canto dela, dá sugestões de situação depois que o filho do Vizsla foi raptado pelo dragão ali, de como solucionar o caso. Então primeiro a gente vê uma falta de preparo absurda dos Mandalorianos, sai correndo atrás do dragão com um jetpack que não tinha gasolina o suficiente para chegar. E outra coisa, o Vizsla fala que isso sempre acontece, ou seja, eles sabiam que eles iam ficar sem gás no meio do caminho e mesmo assim eles foram. Só que tem que ter uma pessoa que pensa ali, e essa pessoa é a Bo-Katan. Ela pegou a nave dela, não se desesperou com a situação, ela falou, porra, não adianta nada eu correr com o jetpack agora que vai acabar a minha gasolina, né? Então eu vou até a nave. E ela foi com mais calma, chegou onde ela precisava chegar, encontrou o covil do dragão e ajudou também na recuperação do garoto, né? E aí uma coisa muito legal que a gente vai vendo no decorrer disso tudo é como eles se respeitam, né? Aqui o Din Djarin e o Vizsla, eles vão começar a se respeitar ainda mais. O Din Djarin sempre foi respeitoso, mas o Vizsla ainda era um pouco hostil. Mas depois que o Din Djarin salva o filho dele, fica tudo bem. E a Bo-Katan vai de novo se destacando. Então, na hora da comida, por exemplo, ela quer e ela vai respeitar os costumes da doutrina e ela quer saber como se alimenta, né? E o Din Djarin fala, ó, cada um vai para um canto e aí você tira o capacete e come. E ela estava se preparando para ir para um canto e o Vizsla chega para ela e fala, você é a líder, você pode ficar na fogueira. Então ela vai a todo momento conquistando essa posição de liderança e ascendendo e ficando cada vez mais importante dentro
desse grupo de Mandalorianos. E aí, enquanto isso, nós temos a armeira cuidando do Grogu, fazendo a armadurinha dele, e ele tem um flashback. E o flashback mostra o Jedi Kelleran Beq, que foi quem salvou o Grogu da Ordem 66. Então, a gente tinha visto o Grogu lá sendo protegido por alguns Jedi, isso lá no livro de Boba Fett, quando o Luke ajuda ele a reativar algumas memórias do passado, e agora a gente tem um pouco mais disso, né? A gente vê como ele chegou até o Kelleran Beq, como o Kelleran Beq é foda, né? Era um Jedi que a gente não conhecia ainda, e a gente vê ele conseguindo escapar de Coruscant. Então a gente já viu ele saindo do planeta, e aí depois, como ele vai do Kelleran Beq até chegar onde o Mandaloriano encontra ele, a gente ainda vai ter que descobrir, e eu acredito que isso vai sim ser mostrado. É muito tempo de diferença, né? Porque a gente lembra que na fuga do Grogu, só pra ter um parâmetro de visual, a fuga do Grogu foi na Ordem 66. A Ordem 66 acontece no episódio 3, que é também quando o Luke nasce. Então, quando o Luke nasceu, Luke Skywalker nasceu, o Grogu estava fugindo. E aí agora, em Mandaloriano, o Luke já adulto, né? Jovem adulto, formado ali, já um Jedi treinado e tudo mais, está treinando o Grogu. Então faz muito tempo, faz uns 20 anos aí de diferença entre a fuga do Grogu e o atual momento onde ele é encontrado pelo Mandaloriano. Muita coisa aconteceu com ele nesse tempo, e provavelmente a gente vai ver mais dessas coisas ainda em alguns flashbacks do Grogu, com ele reativando essas memórias a cada gatilho que ele tem, né? Então lembrando que a raça dele é uma raça que tem um envelhecimento mais lento, né? O Yoda chegou, sei lá, 800, 900, 1000 anos, sei lá quanto, muito tempo. Ele tem 50 anos nessa época aqui, então lá na fuga dele ele devia ter uns 30, tava ali na flor da idade do bebezinho ali dessa raça. E agora a gente vai aprendendo mais. E uma coisa interessante sobre o Kelleran Beq é que o ator, o Ahmed Best, foi quem fez o Jar Jar Binks, que deve ser o personagem mais odiado de toda a história da franquia de Star Wars. Então, o cara merecia uma redenção, merecia um papel mais forte, assim, e mais amado, porque ele sofreu muito hate também na época da trilogia prequel, né? Então, coitado, ele merecia isso. E ele também deu entrevista falando que quer mais de Kelleran Beq. Então, possivelmente, a gente vai sim ver mais, porque o Kelleran está pilotando a nave que fugiu com o Grogu, né? Ele não morreu e mandou o Grogu embora. Ele está vivo ainda, e ele, no meio do caminho, possivelmente vai se separar do Grogu morrendo, mas talvez, quem sabe, né, não diria que é 100% impossível, ele ainda esteja vivo e se separou por alguma outra circunstância, e ele pode vir a encontrar o Mando no futuro. E aí o episódio termina com a Bo-Katan falando com a armeira sobre o mitossauro. A armeira sabe o que significa o mitossauro, ela sabe todas as representações, ela é meio que uma guru ali, ela é a líder dessa galera, e ela vai falando ali com a Bo-Katan, e a Bo-Katan confessa pra ela que viu o mitossauro no episódio anterior. Ela não falou nada pro Din Djarin, mas pra armeira ela confessou. A armeira começa achando que foi uma visão, um sonho, algo que não aconteceu, mas depois ela acaba acreditando, e agora a gente já chega nos acontecimentos desse episódio 5. Então a gente vê Nevarro sofrendo um ataque do pirata Gorian Shard, que é aquele pirata lá do começo da série, aquele monstro do pântano lá. E assim, desculpa, não queria falar nada não, mas o blefe do Greef Karga foi péssimo. O cara tava lá, ele já foi ameaçado por piratas antes. Eu achei que ele tivesse meios maiores de se garantir ali, já que ele não quer proteção da Nova República nem nada do tipo. Mas ele não tinha apelo nenhum. O Gorian Shard simplesmente entrou ali, começou a tocar o zaralho, e ele teve que fugir porque ele não tem força nenhuma pra se defender, né? A gente já sabia que ele tava sem um xerife, mas porra, pela banca que ele tava botando, né? Ah, não vamos negociar com ele se não vira precedente, não sei o que lá. Eu achei que ele teria mais alguns meios de defesa, armas e tudo mais, mas não tem porra nenhuma, né? Então os piratas conseguem invadir Nevarro ali e arrebentam com tudo, e ele vai aí depois e pede ajuda da Nova República. E aqui a gente tem algumas coisas bem interessantes que vão reger também o futuro dessa temporada de Mandalorian, que vai caminhando para a reestruturação de Mandalore e também caminhando para um grande evento futuro deste universo, desta linha temporal das séries que envolve a Ahsoka e tudo mais. E agora, quando a gente vê o Karga pedindo ajuda da Nova República, a gente volta para aquele piloto que sempre está aparecendo, que acho que ele aparece nos filmes também. E ele está num bar da Nova República lá, depois de receber a mensagem do Greef Karga, e chega o Zeb, Aurelius Zeb, é um bicho, né, um monstrão que vocês viram aí da raça Lasat, que aparece, é um dos personagens principais de Rebels, Star Wars Rebels. Ele faz parte da tripulação de Ghost ali, e é ele mesmo, não é outro cara da mesma raça, da mesma espécie que ele, porque no final do episódio, nos créditos, aparece lá Zeb, como pra dar o nome do dublador
de quem faz a voz, de quem interpreta o personagem. Então é ele mesmo, ele era um dos rebeldes, os rebeldes ajudaram a derrubar o Império e ele agora faz parte das forças da Nova República. Então isso daí já é mais um easter egg pro pessoal de Rebels, que está tendo as suas recompensas agora em live action. O Zeb está bem, está vivo e ele está aqui. Isso tudo vai caminhando para outros personagens de Rebels aparecerem. A Sabine vai aparecer já com certeza na série da Ahsoka e talvez apareça aqui. O Ezra vai aparecer na série da Ahsoka também. A gente ainda pode ter a Hera Syndulla aparecendo aqui, ela também estará em Ahsoka. Então a galera de Rebels vai toda voltar em live action, e aqui é o primeiro da tripulação principal ali, o Zeb voltou, e esse foi o momento que, tipo, eu na hora fiz, caralho, é ele mesmo, e eu tenho certeza que muita gente que assistiu Rebels, todo mundo que assistiu Rebels teve uma reação semelhante, uma reação bem positiva ao ver esse presentinho que eles jogaram aí pra gente. E aí a série continua mostrando que a Nova República tem costumes antigos, costumes ali um pouco semelhantes ao do Império. Então naquele episódio do Dr. Pershing já tinha mostrado que não era muito diferente, tipo, a Nova República não é tão autoritária, não é cruel como o Império era, mas eles também não são perfeitos. E aqui eles não vão proteger um planeta que não faz parte da linha de proteção deles. Então já começa por aí. O cara vai pedir mais reforços pra ajudar Nevarro e o chefe dele, o superior dele, fala, mano, eles não estão na nossa lista aqui de planetas protegidos, tal, então a gente não tem o que fazer. Sinto muito, é o máximo que eu posso fazer é isso. E o cara fica puto, né? E aí, enquanto ele tá lá conversando, nós também temos a Elia Kane, que é aquela mulher que trampava, a Alessandra Negrini, parecida com a Alessandra Negrini aí, que trampava com o Moff Gideon, e ela tá lá na sala também, ela tá infiltrada na Nova República, agora já é certeza essa porra aí, porque antes, né, o Moff Gideon tava preso, todo mundo falava isso daí com a maior certeza do mundo, né, e ela lá, eu estou restaurada, eu fui salva, resgatada, e ela já fez uma coisinha bem vilanesca, que foi apagar a mente do Dr. Pershing. Por que ela queria apagar? Ela fritou o cérebro do cara, então ela já tinha a própria agenda ali, e agora a gente vê que a Nova República ainda tá se reestruturando depois do Império e tudo mais, e eles nem sabem as coisas que acontecem embaixo do nariz deles. Então, um dos caras ali, o cara que tá tentando ajuda pra Nevarro, ele fala, eu ouvi um boato de que o Moff Gideon nem chegou a julgamento. Como que um prisioneiro do nível do Moff Gideon não chega a julgamento, e isso se torna apenas um boato, né? Então a gente vê que eles ainda estão muito desorganizados. Um prisioneiro de primeira linha, um general de alto escalão do Império, consegue escapar assim e ninguém fica nem sabendo ao certo. E aí, pra descobrir o que aconteceu com ele, esse cara depois, por sorte, acha a nave do que tava transferindo o Moff Gideon para julgamento, completamente destruído, e acha sinais de Beskar ali. Os Mandalorianos têm motivo para caçar o Moff Gideon, aliás, né, afinal, foi ele que liderou ali o expurgo e tudo mais, ele que conseguiu derrotar a Bo-Katan e pegar o Darksaber para ele, então ele é sim caçado pelos Mandalorianos. O Vizsla, num episódio aí, também já tinha falado que era melhor ele estar morto, e acho que foi lá no livro de Bo-Katan, do livro de Boba Fett ainda, que o Din Djarin fala, ele tá preso. Ele fala, não, ele já tá morto. Beleza. Então, os Mandalorianos podem ter envolvimento com isso, ou ele pode ter fugido, até porque a Kane ali, a Elia Kane, ela está trabalhando junto com o Moff Gideon, muito provavelmente. E também foi ele, então, que mandou aquelas naves caçarem a Bo-Katan, aquelas naves que destruíram a casa dela em primeiro momento, porque ela também tem muitos problemas com o Moff Gideon, então é possível que essa represália tenha vindo dele e dos seus comandados. Então Moff Gideon é um poder do Império que vai se estruturando. Eu achei em um outro vídeo que poderia se tratar também do grande almirante Troll, mas ainda não. Esse daí eu acho que vai ficar pra Ahsoka, talvez ele apareça aqui no finalzinho. Uma coisa interessante é que o Jon Favreau e o Dave Filoni, que são os produtores dessas séries de Star Wars que se passam nessa linha temporal, falaram que sim, é de se imaginar que um grande evento uniria todas essas produções em um acontecimento singular, uma espécie de Vingadores aí do mundo de Star Wars. Ou seja, vão fazer série do Boba Fett, fazer série do Mandaloriano, fazer série da Ahsoka, fazer série de não sei o que mais, tudo se passando na mesma linha temporal, no mesmo tempo ali, né, no mesmo ano, próximo ali, para que todas essas séries converjam em um acontecimento único e grandioso que vai juntar todo mundo, os Mandalorianos, os Jedi
e todo mundo que aparecer nessas séries aí vão lutar contra uma grande ameaça que pode ter a ver com o Moff Gideon e com o grande almirante Thrawn, né? Então de Jedi a gente teria o Luke, a gente tem a Ahsoka que é Jedi, mas não é Jedi, mas ela sabe muito, a gente tem o Ezra ainda aí por aí, então tem muito mais gente pra aparecer, até o próprio Kelleran Beck pode voltar, então tem muita coisa pra acontecer e esses grandes acontecimentos vão gerar sim um clímax absurdo que não vai ser pra agora, vai ser pra um futuro pouco distante até, porque vai ter que se desenvolver ainda por outras séries. Mas aqui pra essa série eu acho que o Moff Gideon já está voltando e depois desse episódio deixou isso bem claro. E aqui a gente volta, né, até a importância tanto do Din Djarin quanto da Bo-Katan, os dois se destacando muito. O Din Djarin, ele consegue esse acordo com o Navarro para dar uma nova terra aos Mandalorianos, ele já conseguia, porque ele tem muitos contatos, ele ajudou muita gente é grata e deve a ele. Então ele consegue uma terra para os Mandalorianos voltarem a aparecer, parar de se esconder, né, para ir reconquistando aos poucos a sua fama e o seu espaço nessa galáxia, e a Bo-Katan que lidera tudo, que faz o plano, que monta tudo, que planeja tudo, e os dois comandam a ação de todo esse grupo de Mandalorianos mais uma vez. Então eles chegam em Nevarro, eles impedem os piratas ali mesmo, estando em muito menor número, eles conseguem, acho que não morreu ninguém, alguns ali Mandalorianos tomaram os tiros, mas não morreu ninguém, e eles recuperam Nevarro matando toda a frota do Gorian Shard, inclusive ele mesmo, e só o Vayne foge. O Vayne é o principal pirata que apareceu aí, um baita de um covarde também, viu que tava tudo indo pro saco e vazou sozinho. Agora ele não tem mais o Shard, não tem nada, tá sozinho. Talvez ele apareça em alguma outra série aí. A Skeleton Crew também se passa nessa época, que é a série que vai ter o Jude Law como protagonista. Então pode ser que ele apareça lá. E aí aqui a gente chega no final do episódio já com os Mandalorianos conquistando um espaço de terra para viver a céu aberto, né? Então eles não vão ficar se escondendo em cavernas nem nada do tipo, e eles vão começar a se reestruturar. E aqui é uma parada muito interessante, a gente tem que lembrar que o Din Djarin, ele tem o Darksaber, né? Eu acho até que deveria ter sido mais fácil ele conseguir convencer os Mandalorianos a ajudarem Nevarro por conta do Darksaber, mas tudo bem, né? Ele não gosta de usar muito esse super trunfo dele, e o Paz Vizsla acabou ajudando ali, falando pra galera que os Mandalorianos eles lutam sim e que ele é grato ao Din Djarin porque o Din Djarin salvou o filho dele, enquanto ele também salvou o filho do Din Djarin, né? Em primeiro momento, lá na primeira temporada de Mandalorian, o Vizsla, ele lidera os Mandalorianos ali pra proteger o Grogu no momento em que o próprio Griff Karg estava contra o Mando. Eles falam muito disso também nesse episódio aqui, mas são águas passadas, agora tá tudo certo, eles estão trabalhando juntos e agora Nevarro tem uma proteção bem forte, tem uma colônia mandaloriana por ali. E aí nisso a Armeira chama a Bo-Katan pra conversar e fala pra ela, tira o elmo, e a Bo-Katan não quer tirar, ela já tá mais introduzida na doutrina e ela tem uma dificuldade até em tirar. Ela tira e a gente vê um pouco de vergonha no rosto dela de estar exibindo o seu rosto, a Armeira. Só que a Armeira é a líder de tudo ali, ela sabe como faz, ela sabe que a Bo-Katan viu um mitossauro e ela sabe que é o momento dos Mandalorianos se reerguerem e deles reconquistarem Mandalore. Eles não querem só um pedaço de terra em Nevarro. Isso daí é um ponto passageiro. Eles querem reconquistar Mandalore, mas para isso não precisa só de um pequeno grupo doutrinado. Precisa de todos os Mandalorianos que estão espalhados na galáxia. E agora a Bo-Katan recebe a quest dela. Então a Armeira fala para Bo-Katan tirar o seu elmo, porque a Bo-Katan representa todos os Mandalorianos. De novo ela, quietinha no canto dela, vai conquistando esse respeito na base dos feitos e das habilidades dela, não de nome real nem nada do tipo. E aqui ela fala, ó, você consegue transitar entre os dois povos, os povos doutrinados, os povos que respeitam todos os costumes antigos mandalorianos de não tirar o capacete, coisas do tipo, e os povos mais liberais, digamos assim, que são aqueles que têm umas tradições mais novas, que não se importam em remover o capacete e tudo mais. Então, ela apresenta a Bo-Katan perante todos os outros mandalorianos doutrinados que não tiram o elmo pra nada, com a Bo-Katan sem o elmo, né? E fala, a Bo-Katan transita entre os dois mundos e ela que vai reconquistar e reunir todo o povo pra gente retomar Mandalore. Então o Din Djarin, ele vai ajudando, ele conseguiu um pedaço de terra, ele salvou o filho do Vizsla, ele tem o Darksaber, mas a Bo-Katan é que nasceu pra liderar. O Din Djarin, ele nunca quis também liderar, a Bo-Katan nasceu pra liderar, e eu acho que faz muito sentido sim, nós termos a Bo-Katan liderando os Mandalorianos e o Din Djarin como o principal general dela, o braço direito dela, aquele a quem ela vai confiar tudo a todo momento. Então eles dois estão criando essa relação, uma relação de amizade que a gente até adora shippar e ficar querendo que seja um pouco mais. Os dois são papai e mamãe do Grogu ali sim, e eles estão caminhando para isso, com a Bo-Katan liderando junto ao renascimento da Força Mandaloriana e de Mandalore. Então agora
ela vai sair para buscar outros Mandalorianos ao redor do mundo. Ela tem muitos argumentos, ela tem do lado dela o cara que tem o Darksaber, ela sabe que Mandalor não é tóxico, é habitável, ela viu o mitossauro, ela pode usar isso quando ela quiser, né? E o mitossauro representa, assim, esse nascimento de uma nova era mandaloriana. Então isso está chegando. Então, para essa temporada ainda, a gente deve ter o Moff Gideon se revelando. Claro, ele não foi preso, ele conseguiu escapar. Eu não acho que os Mandalorianos tenham tido um envolvimento com ele, porque senão ele já estava morto. Eles podiam matá-lo ali mesmo. Mas talvez tenha, porque a Bo-Katan tá indo atrás de mais Mandalorianos e talvez ela acabe encontrando com os caras que pegaram o Moff Gideon. Ou talvez o Moff Gideon simplesmente escapou e colocaram um pedaço de Beskar ali para culpar os Mandalorianos, para que o Império possa trabalhar ali, esses sobreviventes do Império aí, possam trabalhar em reconstruir um pouco de sua força. E lembrando que a Elia está envolvida nisso. Ela é uma infiltrada do Moff Gideon dentro da Nova República e ninguém tá percebendo essa parada lá. Ela já fez algumas coisas por ali, tá ajudando o Moff Gideon, ela deve ter rastreado a parada que tava levando ele, ela que deve ter ajudado a interceptar e a soltá-lo. Então a gente tem esses fatores pro final da temporada. Bo-Katan indo restaurar o Mandalor, buscando os Mandalorianos que estão aí pelo mundo, juntando tanto os doutrinados quanto os liberais. O Din Djarin sendo um general, portando o Darksaber e sendo o grande guerreiro mandaloriano nesse momento ao lado da Bo-Katan. E nós temos o Moff Gideon aí solto por aí com uma infiltrada dentro da Nova República, causando muito por lá. Isso sem falar dessas referências a Rebels que estão cada vez melhores. Eu queria agradecer a todo mundo que viu esse vídeo um pouquinho mais longo, porque falamos de 2 episódios. Se inscrevam no canal, se você gostou, por favor, curte aqui. E semana que vem nós voltamos com a programação normal. O dia que sair o episódio a gente já assiste, já grava aqui pra vocês, primeiras impressões, episódio por episódio. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.